A Band News FM dá sequência às entrevistas com os candidatos e candidatas ao governo de Minas Gerais e hoje conversamos com a candidata pela Unidade Popular, Indira Xavier. Olá, candidata, muito obrigada pela disponibilidade em conversar conosco. Olá. Candidata, minha primeira pergunta é: por que a senhora gostaria de se tornar governadora de Minas Gerais? Muito obrigada pela pergunta, a todo mundo que está aí ouvindo. E dizer que nós, da Unidade Popular pelo Socialismo, queremos assumir o governo do Estado de Minas. Primeiro porque é um governo que nunca foi administrado, governado por uma mulher, ou melhor, por duas mulheres, mulheres trabalhadoras, periféricas, mulheres negras, e que tem um programa de governo que vai resolver efetivamente os problemas que vive o povo mineiro. Porque, infelizmente, os últimos governos têm tido um compromisso apenas com aqueles que já lucram com o suor, com o sangue, com a exploração, com a destruição do meio ambiente, enquanto a maioria de nós, povo trabalhador, padece na fome, na miséria, no desemprego, na falta de assistência, de saúde, de educação. Então, nós queremos governar Minas Gerais para efetivamente colocar o Estado a serviço do povo que constrói as riquezas e não daqueles que lucram extraindo tudo possível desse território que é tão maravilhoso. Candidata, a senhora começou a falar justamente sobre ser uma chapa formada por duas mulheres e também como integrante da coordenação da Casa de Referência da Mulher Tina Martins, em Belo Horizonte, que acolhe vítimas de violência doméstica. Quais seriam as suas proposições para o combate à violência contra a mulher? Então, eu atuo há mais de 10 anos no enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu coordeno a Casa de Referência da Mulher Tina Martins, que é a primeira ocupação de mulheres da América Latina, e também coordeno o Movimento de Mulheres ao Gabenário, que é um movimento nacional que faz a luta em defesa dos direitos e da vida das mulheres. Infelizmente, Minas Gerais hoje é o estado mais violento para se ser mulher, né? Somos o estado em que mais mulheres são assassinadas e que só de fevereiro a maio desse ano, mais de 55 mil mulheres denunciaram ter sido vítimas de violência. Em contraposição a esse cenário de chaga social, né, de profunda violência contra os nossos direitos e contra a nossa vida, nós não temos um governo comprometido em fazer esse enfrentamento. Então, por isso que nós, Edna e eu, temos o compromisso em garantir a vida das mulheres e, nesse sentido, colocar o Estado para garantir todas as estruturas necessárias, não só do ponto de vista do enfrentamento à violência contra as mulheres, com a garantia de uma Secretaria de Combate à Violência contra as Mulheres, ampliando as delegacias especializadas, que hoje no nosso estado são apenas 71, ampliando os canais de denúncia, qualificando os agentes que fazem o atendimento à violência contra as mulheres de forma interdisciplinar, portanto, aplicando a Lei Maria da Penha, que no último mês completou 16 anos, mas garantindo também uma política integrada em que o conjunto das secretarias de Estado vai pensar e vai aplicar uma pauta voltada para tirar as mulheres desse ciclo de violência, porque não dá para a gente pensar em combater a violência contra as mulheres somente entregando medidas protetivas. Nós precisamos garantir emprego, saúde, educação, moradia digna para essas mulheres, para que esse ciclo de violência seja rompido. Então, nós precisamos pensar a política habitacional voltada para as mulheres em situação de violência. Nós precisamos pensar uma geração de emprego e renda pautada nessas mulheres que muitas vezes, por essa dependência econômica, acabam não conseguindo romper com esse ciclo. Precisamos pensar o serviço de saúde pautado nesse olhar sensível para essas mulheres que estão em situação de violência e que muitas vezes não sabem como recorrer, né, como sair daquele ciclo e ter ali o profissional da ponta que vai na casa, que faz o atendimento, pensando, olhando de uma outra forma, assim como a gente tem agentes da lei comprometido em acolher as mulheres e não revitimizar, porque infelizmente hoje várias mulheres, várias de nós, quando precisamos fazer uma ocorrência, somos revitimizadas, violentadas dentro dos espaços em que nós deveríamos estar sendo protegidas, seguras, acolhidas e amparadas. Então, nosso compromisso é um compromisso de ampliar as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, investindo mais recursos, criando a secretaria especializada, mas, sobretudo, pensando de forma integral como que o Estado vai resolver essa chaga social que tem matado todos os anos centenas de mulheres do nosso Estado e milhares do nosso país. E uma das proposições, né, no plano de governo enviado ao TSE seria a implantação do modelo de orçamento participativo. Eu gostaria que a senhora explicasse melhor como funcionaria isso aqui no Estado. Olha, nós precisamos chamar o povo para construir o poder, construir o Estado. E fazer esse debate a partir do orçamento participativo é fundamental, porque eles falam que o nosso povo não sabe debater economia,
não sabe construir orçamento e onde aplicar o orçamento. Isso não é verdade, porque as primeiras experiências de orçamento participativo, elas foram implementadas a partir desse chamamento da população, dessa construção que vem da base, né? Então, nós defendemos fazer a construção do orçamento participativo, mas que orçamento? Então, nós vamos debater, por exemplo, a suspensão do pagamento da dívida pública. E ao suspender o pagamento da dívida pública e a sua posterior auditoria, é pegar esses recursos e debater com a população aonde que ele vai ser implementado, a serviço de quais áreas, em quais áreas eles vão estar sendo investidos, em que prioridades eles vão ser aplicados. Da mesma forma como fazer o combate ao regime de recuperação fiscal, não adotar o regime de recuperação fiscal, que isenta em bilhões a União e aqueles que só lucram com a exploração do nosso território. Né? Então, suspender, inclusive, revisar a Lei Candir, e nós temos que debater isso com a população, porque o povo precisa saber que esse Estado abriu mão de mais de 130 bilhões devidos pela União, e que recebeu apenas 5% desse valor parcelado em 8 anos, e aí depois fala que não tem como investir em saúde e educação. Mas é óbvio, se você está pegando o recurso público, o nosso recurso, e deixando ele, né, à margem desse debate social, e não apresentando para a população que ele poderia ser aplicado nas áreas essenciais, o povo não vai entender, né, como fazer esse debate. Então, o orçamento participativo para nós ele é fundamental, e aí criar os conselhos nos bairros, nas regionais, pensar, inclusive, as regiões do nosso Estado, a sua diversidade, como debater essa questão do orçamento, pensando nas prioridades que vão ser apresentadas pela população. Então, nós queremos construir um governo com participação popular, é o governo do poder popular, e para isso a presença do povo é fundamental. Candidata, eu gostaria também que a senhora conversasse conosco um pouco sobre a educação, que foi bastante afetada pela pandemia, com a identificação de defasagem escolar considerável em crianças e jovens. Quais seriam as suas propostas aqui para Minas Gerais no setor educacional? Olha, primeiro é garantir o piso, né, dos trabalhadores e trabalhadoras na educação, que foi conquistado fruto da luta e da organização de uma brilhante greve que foi realizada nesse ano e que o governo atual se recusou a pagar o piso dos trabalhadores e trabalhadoras na educação. Segundo, ir a todos os espaços e instâncias que nós podemos, enquanto Estado, para não aplicar essa reforma do ensino médio, porque essa reforma do ensino médio é um atentado a suprir o déficit educacional gerado em decorrência da pandemia, porque ele esvazia as nossas escolas hoje, apresentando uma política de forma, entre muitas aspas, integradas, mas que esvazia as salas de aula, porque hoje as salas de aula têm 5, 10 alunos que não conseguem ficar na escola porque o próprio impacto da pandemia faz com que esses alunos precisem ter uma geração de emprego e renda para poder complementar dentro das suas casas. Então, suspender a implementação do novo ensino médio e, consequentemente, acabar com as privatizações, porque esse modelo de ensino médio que está sendo apresentado, ele privatiza as nossas escolas. O governo não pode, um governo comprometido com o povo, com suprir essa defasagem educacional, não pode privatizar as escolas. Então, é aplicar os recursos necessários, garantir concursos públicos para poder suprir a demanda de pessoal da educação dentro das escolas e abrir as escolas para o povo, porque é abrir a EJA, que esse novo reforma impede, né, o funcionamento da EJA, é fazer uma escola integrada que pegue as empresas públicas e coloque para a qualificação desses alunos. Então, é garantir toda a estrutura para fazer combate, porque os impactos da pandemia na educação eles vão ser sofridos na economia pelos próximos 50 anos, como está dito em vários estudos. Então, um governo que quer diminuir os impactos gerados pela pandemia na economia do seu Estado, precisa investir em educação. E esse é o nosso compromisso, investir em educação, garantir concurso público para os trabalhadores, barrar a privatização, barrar o novo ensino médio e garantir o piso dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, valorizando os servidores e os serviços públicos, porque essa é a marca do nosso governo. Candidata, nós abrimos agora um espaço de 1 minuto para suas considerações finais. Fique à vontade. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade a todo mundo que está ouvindo, dizer que conheço a Unidade Popular pelo Socialismo, que é o mais novo partido político que foi construído fruto da luta e da organização do povo do nosso país, que durante 2 anos foi às ruas, coletou 1.200.000 assinaturas e agora pela primeira vez está apresentando as suas candidaturas. A minha da companheira Érina ao governo do Estado de Minas Gerais, assim como do companheiro Leonardo Péricles e Samara Martins, a presidência da República, uma chapa negra, antirracista, antifascista, anticapitalista, que pela primeira vez na história do nosso país, que é um país negro,
que está sendo apresentado. Então, conheçam a Unidade Popular e conheçam o nosso programa de governo, que é pautado em ter as mulheres no centro desse governo, porque esse Estado nunca foi governado por uma mulher, em fazer a valorização dos serviços e dos servidores públicos, portanto, combatendo as privatizações e taxando as grandes fortunas e combatendo essa mineração predatória que está acabando com o meio ambiente do nosso Estado. Portanto, um governo que chama o povo à participação popular, a construir esse poder popular. Esse é o objetivo da Unidade Popular pelo Socialismo. Então, conheçam o nosso partido, conheçam as nossas candidaturas e venham fortalecer, porque a nossa campanha, a nossa candidatura é a do Tostão contra o Milhão. Então, a gente chama todo mundo para se somar nessa reta final aí da nossa campanha. Obrigada. Nós conversamos aqui na Band News FM Belo Horizonte com a candidata ao governo de Minas pela Unidade Popular, Indira Xavier, a quem eu agradeço pela disponibilidade para a entrevista.